Seja muito bem-vindo, meu nome é João Mansur, sou cirurgião plástico e faço transplante de cabelo desde 1977. Eu tenho aqui uma muda de cebolinha fina, uma muda de alho poró bem mais encorpada. Imaginamos dois canteiros do mesmo tamanho com a mesma quantidade de mudas. O canteiro de cebolinha terá uma cobertura muito menor e o canteiro de alho poró terá uma cobertura muito maior. Agora, imaginemos dois pacientes, um descendente de europeu com cabelo fininho, e outro descendente de árabe com o cabelo mais espesso. O resultado final será semelhante ao que ocorreu no canteiro de alho poró e de cebolinha. O paciente de cabelo espesso terá uma cobertura muito maior. Muitos interessados em fazer transplante de cabelo solicitam fotos de antes e depois para avaliar o trabalho do médico. O resultado final do transplante depende do médico, sim, mas depende também, como demonstraremos, dos folículos do paciente. Se você quer uma perspectiva do resultado do seu transplante, analise o seu cabelo. Se o seu cabelo for fino, seus folículos serão finos. Se o seu cabelo é grosso, seus folículos serão grossos. Não há necessidade de ficar usando lupa, dermatoscópio e até inteligência artificial para avaliar esses seus folículos. As mudinhas são obtidas através do técnica do FUI, que consiste em usar uma espécie de serra-copo, também chamada de punch, que corta em volta dos folículos. Em seguida, eles são extraídos com uma pinça e colocados no dedo do profissional. Isso aqui é uma muda com 3 folículos. Para que vocês entendam esse vídeo, há necessidade de vocês saberem identificar o folículo para que possamos compará-los. O folículo é constituído da haste do cabelo e das células da bainha que o envolve. Aqui nessa imagem é parecendo uma geleia. Nessa geleia aqui estão as células que fabricam a haste, fabricam o fio. Especialmente na parte da metade inferior para baixo, estão as células matrizes que vão, então, ser muito importantes no processo de fabricação do fio. Essas células matrizes, elas fabricam 2 proteínas, a melanina e a queratina, que constituem o fio. E ela vai produzindo essas 2 proteínas e o fio vai crescendo através do processo de extrusão. Interessante que as células matrizes, elas fabricam essas 2 proteínas, mas elas não as retêm, elas as injetam no fio propriamente, por isso que elas não têm cor. Vamos analisar agora a diferença entre os folículos de 7 pacientes operados em um mesmo dia. Cada faixa dessa nós temos folículos retirados em um mesmo dia, sendo que em cada quadrinho desse tem folículos de um determinado paciente. Vamos comparar então folículos de diferentes pacientes obtidos no mesmo dia. Vamos levar em consideração 4 fatores que influenciam no resultado final: o comprimento dos folículos, a espessura do folículo, a quantidade de folículos por muda e a tortuosidade dos folículos. Vamos comparar então folículos desse paciente com os desse paciente aqui. Nesse paciente aqui, os folículos são espessos, bem grossos e compridos, chegando a atingir quase 6 milímetros. Enquanto nesse paciente, os folículos são menores, tendo o folículo atingindo no máximo 5 milímetros, com espessura bem menor do que o desse aqui. Então, esse paciente terá um resultado muito melhor e esse aqui terá uma cobertura bem menos do que o desse paciente. No caso desses 2 pacientes aqui, desse e desse, a diferença é gritante, porque esses folículos aqui têm mais de 6 milímetros de comprimento, um outro com 5 milímetros e meio, enquanto nesse paciente aqui, um tem 3, outro tem 4 milímetros, são folículos muito menores do que os desse paciente aqui. Dentro de um mesmo paciente existem variações, mas elas são pequenas. Nesse paciente aqui, os folículos eram muito curvos. E o que pode ocorrer nesses casos é que a serra-copo, o punch, quando entra aqui, ele pode lesionar o bulbo, as células matrizes que estão na parte de baixo, e com isso o folículo fica inviável. Por isso que é mais difícil a obtenção dos folículos através da técnica do FUI, quando o paciente tem o cabelo muito crespo, muito curvo. Nesse caso aqui deu certo porque nós conseguimos retirá-lo de uma maneira bem íntegra. Esse aqui é o limite, mais curvo do que isso eu não conseguiria. Comparando esses 2 pacientes, verificamos que nesse paciente os folículos são bem longos, muito mais longos do que o desse aqui. A diferença é gritante. A espessura dos folículos é muito maior aqui do que aqui. E o principal fator aqui é que nesse caso aqui, uma mudinha tem 1, 2, 3, 4 fios. Esse aqui também deve ter uns 3 ou 4, porque tem a parte de trás ali. Enquanto que nesse aqui, 1, 2, no máximo 2. Então, um paciente que tem a quantidade de mudas com a quantidade maior de folículos, naturalmente ele terá uma cobertura muito maior do que esse paciente que as mudas têm, em geral, apenas um fio.
Não existe uma padronização de quantidade de fios agrupados em um mesmo paciente, existe uma variação significativa. Observe que aqui tem 6 fios agrupados, aqui tem um fio isolado no mesmo paciente. Então não existe uma padronização de quantidade de fios que serão obtidos por muda no mesmo paciente. A variação é uma realidade dentro da mesma pessoa. Só que o que deve ser levado em consideração é a quantidade de mudas que serão obtidas com mais de um folículo. Tem paciente que a grande maioria é de apenas um folículo, outros são agrupamentos com mais folículos. Então, a padronização não é uniforme no mesmo paciente, e sim a quantidade de fios que estão agrupados influenciará, então, no resultado final. Mas no mesmo paciente, nem todos os mudas terão a mesma quantidade de fios. É muito importante entender que uma muda pode ter 3 fios, mas cada folículo só tem um fio. Aqui está a prova disso, um folículo, 2 folículos, um folículo, 2, 3 folículos. Cada folículo só tem um fio. Não existe essa história de que um folículo pode ter 2, 3 fios. Isso não existe. Tem vídeo aí rodando na internet dizendo que o folículo é igual a linha de montagem de automóvel, que às vezes sai 2 carros, 3 carros na mesma linha de montagem. Cada folículo só tem um fio e a prova está aqui. Agora, essa muda pode ser chamada também de unidade folicular. Quando o médico usa o termo unidade, esse termo é um pouco confuso, ele quer dizer uma muda que pode ter 3 fios, mas cada folículo só tem um fio. A unidade folicular, que é equivalente a uma muda, pode ter mais fios, mas cada folículo só tem um fio. E a prova está nessa imagem. Existe uma falsa impressão de que, quando o folículo é mais fino, nós poderemos usar um punch de diâmetro menor. E com isso poderemos, na hora de implantá-los com uma densidade maior, mais próximos um do outro, porque o diâmetro do punch é menor. Mas essa não é a realidade. Quando o folículo é muito fino, ele é muito frágil. Nós temos um vídeo que explica isso muito bem, que eu recomendo, um vídeo que fala sobre o diâmetro do punch. Quando o folículo é muito fino, há necessidade de usar um punch maior. Muitas vezes usamos o diâmetro máximo, que é de 1 milímetro, para que ele possa sair por inteiro e não arrebentar. Quando o diâmetro do punch é maior, automaticamente a densidade será menor, porque eles não conseguem transplantá-los muito próximos uns dos outros. E isso acaba sendo um agravante nos casos dos pacientes que têm os folículos muito atrofiados. Ajude a divulgar esse vídeo, porque ele tem informações muito importantes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para que você continue recebendo vídeos como este.